amigos, começamos mais um episódio do Showtime Brasil, o seu podcast para falar sobre Los Angeles Lakers. E para começar hoje, eu sou o Pedro Xerebeu, um dos hosts do Showtime Brasil. E temos aqui na cal maravilhosa os nossos queridíssimos Américo Gomes e Rafa Silva. Rafa, dá o seu salve primeiro. Hoje eu vou inverter, foda-se, sou campeão. Fala, galera. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Prazer imenso estar com vocês novamente. Tamo junto. E continuando nossas apresentações, o nosso amigo Américo Games, porque ele é um cara do PlayStation, cara odeia notebook, odeia o CS, Rafa. Como é que pode? O Não, cara, isso é impossível. Não. Olha a calúnia, olha a difamação. cara odeia. Não é porque vencer Fla-Flu é normal que você pode vir aqui nessa cal de família começar a difamar os apresentadores. Não é bem assim. Injustiçaram o Felipe Melo, mas importante que ele levantou o caneco. Dá seu salve, Américo. Prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês no Showtime. Feliz de poder gravar com vocês, poder falar de Lakers, que é muito bom. E não, eu não sou hater do CS, tá? Antes que alguém comente alguma coisa, eu só sou ruim mesmo. Então, não é ódio, eu só tenho péssima habilidade. Você sabe por que ele é hater, Rafa? Porque ele, além de não jogar CS, o cara joga Battlefield 4 no joystick. Nossa. O que dizer, Rafael? Você que é 20 anos de curso de CS, o que você pode falar de um cidadão desse? Eu não tenho nem o Battlefield instalado. Ó, você tá jogo ficando folgado porque ganhou tiro no título, controle porque ajudou foi só no... Tá? Ó. Jogo de tiro no controle foi só um. Qual? Medal of Honor. Nossa. Ponto. Nossa senhora, que não era fácil de jogar também. Não era. Agora que o Rafa já destacou a idade dele, que é velho pra caralho, porque Medal of Honor mostra o quão velho a Referências. Que nem Band of Brothers, também é outro jogo. É da época, hein? Mesma época. É da época. Vamos começar falando. Acho que assim, todo mundo tá sorrindo à toa, né? Tá que nem a música do Fala Mansa, talvez. Porque o Lakers tá embalado. O Lakers tá nos trilhos, né? Lakers tá sem freio. Completamente sem freio. Outra referência antiga aí. Tem mais de 10 anos já. Mas não vamos falar de coisa ruim, afinal perdeu hoje. Um beijo, Vitor Pereira, sua estátua está sendo construída. Seguinte, meus amigos. Posso começar com uma pergunta? Agora, meu padrinho, chama. Quanto tempo não falamos bem de Lakers? Eita! Agora você trouxe uma questão. Acho que cai em prova federal. Desde o último podcast. Acho que eu não falo bem de Lakers desde o famigerado podcast sobre o título. Bem mesmo, com vontade. Bem, não é esperançoso. É bem. Eu acho que desde o título. Porque bem mesmo desde o título, realmente. Porque se a gente parar pra pensar, né? Porque teve a tempestade de Westbrook, né? Não, antes disso, inclusive, quando a gente teve a primeira temporada pós-título, o que a gente sofreu de lesão, porque a gente ganhou o título, 70 dias depois a gente estava jogando jogo de temporada regular. Com um grupo de idosos. Com um grupo de idosos machucados. Então, a gente não tinha um time. A gente tinha que confiar nossa bola de 3, Américo Gomes, em Wesley Matthews. Que ninguém confia a bola de 3 no Wesley Matthews. Que ele fazia a merda daquele jeito. A bola ainda tava no L, tava lá, assim, ó, no arco e flecha. Fazendo arquinho, puxando a cordinha do arquinho e a bola amassando o ar. Enfim, aí tivemos as conclusões. A gente mesmo assim consegue chegar nos playoffs, perde de 4-1 pro Phoenix Suns e de lá pra cá com o Westbrook só foi frustração, né? De tijolinho por tijolinho, Westbrook. E, enfim, agora chegamos num novo patamar e com outros jogadores. Acho que, acima de tudo, Rafa, na sua pergunta, eu posso dizer o seguinte: outra energia. Agora tá com o Duracell. Outra energia, outra pegada, outra vontade, com certeza. É você olhar, sabe, você olhar para trás, você olha pro banco e você fala,
Tem gente para botar em quadra? Tem nego para rodar essa bola? Porque mesmo com desfalques importantes que a gente ainda vai falar nesse episódio, a gente tá conseguindo confiar nos role players. Eu vou abrir um destaque inicial para o Troy Brown Jr. Troy Brown Jr. ele não estava performando no começo da temporada. Por quê? Porque o que ele era pago para fazer, por falta de outros jogadores fazerem outras tarefas, ele tinha que fazer outras tarefas, que ele não é bom. Agora, ele não precisa mais se preocupar com isso, porque tem jogadores que são bons em outras coisas, e outros tipos de piano para carregar. Ele carrega o pianinho dele que ele foi contratado. E ele vem performando nos últimos jogos, depois da deadline, depois do All-Star Break, de uma maneira tão importante que ele está merecendo a renovação, mesmo que seja por outro contrato mínimo. Mas ele está permanecendo, ele está merecendo ficar em LA para as próximas temporadas. Vamos prosseguir, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu também estou gostando muito dele. Ele tem performado bastante, ele tem mostrado coisa que ele não mostrou no início da temporada. Vamos prosseguir. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente ocorreu aqui, que é o seguinte: o Lakers ele vai para o All-Star Break, ele faz as devidas trocas. Eu não vou nem mais falar de quem saiu. Vamos falar de quem ficou, propriamente falando. A gente vai para o All-Star Break numa confiança e, acima de tudo, numa esperança de que a gente poderia fazer algo melhor, né? Ganha do Pelicans 120-102 já com os novos jogadores e volta a jogar 8 dias depois, uma semana depois praticamente, contra o Golden State. Ganha do Golden State, ganha do Dallas, importante vitória do Dallas, que foi maravilhosa vitória. Maravilhosa lá na casa deles, uma virada espetacular, né, Rafa? Foi. Espetacular. Foi, acho que um dos melhores jogos que a gente teve nessa temporada. Sim. Sem dúvida. E outra coisa que é muito, muito... Você lembra da temporada do título? A gente, quando tinha jogos muito bons, dominantes, mas a gente tinha jogos e a gente precisava demonstrar um poder de reação que a gente não tinha até então. Tinha naquela temporada do título, a gente não teve mais, e esse jogo de Dallas, ele mostrou que a gente tem. Né? E tem muita. Né? Principalmente com o Anthony Davis saudável. Exatamente. Eu acho que o último jogo que a gente vai falar mostra o quão bom Anthony Davis está sendo. Perdemos para o Memphis Grizzlies, lá em Memphis. Uma derrota diante das ausências que a gente tinha, extremamente natural. Né? Ganhamos do OKC, que tinha que ganhar. Né? Obrigação foi ganhar. Mais difícil do que deveria. Tropeçamos contra o Minnesota Timberwolves. Esse que jogo. É um bom time. Eu acho que entre erros e acertos a gente errou bastante nesse jogo, mas que nos trouxe uma leitura melhor do que a gente poderia fazer, né? Acho que o final do jogo, sobretudo o Darvin Ham, ele errou nas suas escolhas. O ataque ficou limitado a Schroeder passar a bola para o AD passar para o Schroeder, ele não soube conduzir. Mas mesmo assim, continuando mostrando bons aspectos do time, né? Bons detalhes. O próprio time disse que essa derrota foi por conta de detalhes, mas que trouxe várias coisas interessantes. Após isso, nós tivemos 2 vitórias seguidas contra o Warriors e contra Memphis. Ontem, um jogo espetacular. Então, fazendo um saldão do All-Star Break para cá, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, perdão. 5 vitórias e 2 derrotas. Né? Para um time que precisava demonstrar reação, Rafa. A gente saiu da 13ª posição e até a noite de ontem, a gente tem que ver como é que a rodada vai encerrar hoje. Nós estamos na 9ª colocação. Estamos em vaga de play-in, coisa que sequer imaginávamos, sequer esperávamos diante do time que tínhamos, que era possível estar na zona de classificação. Então, quero perguntar o que você viu nesses últimos 7 jogos com esse retrospecto
5-2. O que te chamou a atenção desse novo time, desse novo Lakers nessa temporada? O que mais chama a atenção, principalmente, é a vontade do time, como nós falamos anteriormente. E a qualidade que os novos jogadores acrescentaram ao elenco. A profundidade que a gente sempre falava. Não temos profundidade. Não temos profundidade, falta profundidade. E isso hoje nós temos, porque você sempre tem reposição em todas as posições, né? Então você precisa de um arremessador, hoje você tem um arremessador. Você precisa de uma marcação de perímetro, você tem um Vanderbilt para marcar o perímetro. Você precisa de um terceiro armador, você tem um Austin Reeves para armar. Então, e o Troy Brown, graças a Deus, ele está conseguindo substituir o LeBron. Não à altura, mas fazendo o básico, jogando muito bem. Então, eu acho que isso está sendo muito importante. E Anthony Davis saudável, ele é imparável. Então, nem quebrando o seu magnânimo nariz, conseguiram parar ele. Gigante, né? Parece que ele é parente do Ibrahimovic, é impressionante. Capitão, eu quero que você traga para a gente aqui o que você viu nos últimos 7 jogos, com 5 vitórias, 2 derrotas, próximo já a igualar o número de vitórias e derrotas, e com fé em Deus vamos ultrapassar e muito mais. Saímos da péssima terceira colocação e fomos para a 9ª. O que você viu nesses últimos 7 jogos? Um clube de basquete? Aleluia, né? Porque, puta merda, quem diria que se livrar do Westbrook ia resolver os problemas? Oh, meu Deus! Quem diria, hein, Rafa? Quem diria? Cara, mas não foi só se livrar dele, né? As adições também foi cirúrgica, né? Mas só aconteceram as adições porque ele foi embora. Sim. Sem ele ir embora, não tem quem vem. Então, era importante tirar o Westbrook. Mas tirando a corneta necessária, virou um time, né? Você vê que, como o Rafa bem salientou, tem profundidade o time, tem as áreas, pode não ser pelas melhores pessoas, mas as áreas do time estão cobertas. Tipo, se você precisa de um armador, tem armador, tem um armador pontuador, tem um ala com mais força para marcação, tem um ala chutador de 3, tem alguém para fazer o Anthony Davis descansar um pouco quando ele precisa. Então, acho que o saldo que você pode ter desses 7 jogos depois da trade é que virou um time de basquete. Faltava isso. Faltava ser um clube de basquete. Antes o Lakers era uma zona e agora é o Los Angeles Lakers Basketball. É um time de basquetebol. Algo que me chama a atenção dessa profundidade que o Rafa falou e que o Américo disse que realmente, agora temos um time de basquete. Quero fazer um comparativo que ninguém está falando, né? Ou está falando de uma maneira diferente, que é o seguinte. Wayne Gabriel e Lonnie Walker IV, que vinham jogando bem a temporada, eles não estão correspondendo agora com essa nova perspectiva. E eu penso completamente diferente. Eu penso que eles estão respondendo a mesma coisa, eles demonstram a qualidade que sempre tiveram. A diferença é que a gente tem jogadores com um quilate maior. Você tem o Malik Beasley, que ganha seus 15 milhões, você tem o D'Lo com seus 30, você tem o Vanderbilt, que, salvo engano, são 8 milhões, e que eles têm um calibre de basquete completamente diferente, um talento a mais, e que o Wayne Gabriel e o Walker IV, eles jogam de uma maneira mais esforçada, eles deixam tudo em quadra, e eles são bons sim. O problema é que nesse momento a gente precisa elevar o nível. E aí é que eles se tornam mais dispensáveis. Não de mandar embora, mas de ter a sua minutagem limitada, né, capitão? É que é simples, né? É fácil você se destacar quando o seu redor é ruim. Exato. Então, quando você faz o mínimo com um redor ruim, você se destaca. Quando é elevada a qualidade, você vai ver que o seu basquete é mediano. E por isso que eles perderam minutagem. Eu ainda acho que o Walker ele é mal utilizado, mas aí é uma outra discussão para um outro dia, porque por causa do técnico. Eu acho que a gente ainda tem um grandíssimo problema com o treinador, mas
É o que acontece quando melhora o elenco. Você começa a ter peças que não vão ter utilidade. Ou vão ser usadas só em situações, por exemplo, o Wayne Gabriel jogou o jogo de ontem porque o Vanderbilt cometeu 3 faltas no primeiro quarto. Então precisou utilizar ele porque houve uma situação que o segundo principal jogador de defesa do time estava sobrecarregado de faltas. Então, por isso ele foi utilizado. Mas é o que eu disse. Quando melhora a qualidade, quando você está num lugar ruim fazendo o seu, você vai se destacar porque você está sendo melhor do que aquelas peças ruins. Quando as peças melhoram, você vai perder o destaque se você não evoluir junto com elas. É aquele famoso ditado, né? Que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Exatamente isso. E agora todo mundo tem 2 olhos. Então, será? Então, é o que tá aparecendo, né? É o que tá aparecendo. A amostra de 7 jogos mostra isso. Capitão, eu fiquei só curioso com uma coisa que você falou do Walker, que ele é mal utilizado, né? Numa perspectiva de playoffs, com um elenco mais reduzido, você utilizaria o Walker? Com todo mundo. Eu vou fazer outra pergunta para depois te responder. Todo mundo saudável. Todo mundo saudável? Ele ficaria no banco lá. Seria o Quinn Cook dessa temporada. Bem isso. Entendi. Isso. Entraria com jogos resolvidos, tanto para positivo ou negativo, ou uma situação que, por exemplo, o Austin Reeves está com 3 faltas, o Dan Schroeder está com 3 faltas e precisa rodar a rotação. São insituacionais. Com todo mundo saudável. Se tiver algum problema, ele é uma peça utilizável, sim. Perfeito. Antes de a gente falar, sobretudo, de ontem, do jogo de ontem, que ele foi especial em vários sentidos, eu quero levantar alguns números, exceto de um jogador, que é o Jared Vanderbilt. Por quê? Não importa se ele tem números melhores ou piores, que eu posso até dizer aqui, são números semelhantes que ele tinha já lá em Minnesota. Nada disso importa. O que a gente vê ele fazendo em quadra que importa. A forma como ele anulou o Golden State, a forma como ele anulou o Luka Doncic em Dallas naquela reação, é um jogador de elite, com suas características próprias, mas é um jogador de elite. Vou fazer uma comparação abrasileirada, tá? Por favor. O Vanderbilt é o nosso Anderson Varejão do Cavaliers. No Prime, você quer dizer? No Prime. Me ajuda. Guardando as devidas proporções, né? Exato. Não, é o Anderson Varejão no auge do físico, mas ele é o cara que faz o trabalho sujo. É o cara que você vai ver... Se você for olhar a box score, você vai achar que ele é um merda, porque ele vai ter lá 8 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, talvez um toco. Mas se você vê o jogo, a energia que ele põe na marcação, a energia que ele faz o cara que tá contra ele. Por exemplo, o jogo que o Pedro citou de Dallas, o Doncic ficou 1 de 5, arremessando quando o Vanderbilt era o marcador primário. No bolso. No bolso. O que ele fez contra Dallas foi monstruoso. Monstruoso. Mas você não vai ver... É raro quando acontece um jogo, por exemplo, que ele teve 8 rebotes, fez 16 pontos. Não é esse Vanderbilt que você vai ver geralmente. Você vai ver o cara dando energia e anulando o principal chutador do time adversário. E já teve esse jogo que ele foi o melhor pontuador do time. Já teve esse jogo. Já teve, mas não vai ser uma recorrência. E não vai ser isso que vai chamar a nossa atenção. Que vai chamar Finalmente nós temos o wing que nós precisávamos. Por 8 milhões. Exatamente. Por 8 milhões. No jogo de ontem, confesso que ele não jogou bem. Mas ele fez o feijão com arroz dele. Então, é que não deu tempo dele jogar mais. Tanto que você vê a minutagem dele, ele tem 23 minutos jogados, se eu não me engano. 24. Porque e temos um adendo ainda, né? Qual? Pode falar. Esse time ainda não está entrosado. Não, tá se entrosando a cada jogo. Quando esse time fica... Ô, Rafa, esse time já transa. Tá? Esse time já transa. Mas, meu amigo, quando tiver LeBron James versão playoffs... Esquece. Entrega. Amigo. Vai, bota aquela camisa ali, ó. Entrega. Que vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo, mas é do campeão da Guanabara.
Enfim. Com essa vontade que todos estão aí, vai ser difícil. Vai ser difícil parar, né? Numa simulação. Contra a Golden State já mostramos que somos capazes, que nós ganhamos 3 jogos deles, né? Sim. Como disse o principal hater de LeBron James, Skip Bayless. Skip falou que esse Lakers entrosado com o LeBron voltando é um time que ele não gostaria de pegar nos playoffs. Então, olha que pro Skip Bayless falar alguma coisa positiva envolvendo LeBron James. Então, assim, é complicado. Então, ressalto, não vou falar de Jared Vanderbilt, seus números, mas eu quero falar de alguns números aqui que são interessantes para a gente destacar, né? Troy Brown Jr., ele estava em Chicago nos 2 últimos anos, jogando para 18, 16 minutos e fazendo seus 5 pontos. Enquanto que no Lakers ele tem uma minutagem até maior, de 24, joga para 7,3 pontos por partida, mas o que ele mais entrega, que é o fator, são seus 37% de bola de 3. Além da defesa, que são os números de o que eu chamo de estrangular o ataque, que é fazer o time, forçar o time rival a ter que arremessar nos 3, 2, às vezes, últimos segundos, gasta bem o relógio. Ele é muito bom impedindo essas situações. Ele está entregando 37% de bola de 3. Então, é um número muito importante. Além dele, quero destacar o Malik Beasley, que está dando as mesmas médias de pontuação que fazia em Utah, jogando seus 34% de bola de 3, também extremamente importante. E quero destacar também o Mo Bamba, que vem fazendo também o seu feijão com arrozinho, jogando seus 4 pontos, fazendo seus 2,4 bloqueios por partida, isso é muito importante, seus 5 rebotes, tudo isso em 11 minutos. Defensivamente ele é muito bom. Ofensivamente, a gente não quer isso, inclusive. A gente não quer que ele vá lá e seja o cara de dígitos duplos, como ele já foi há algum tempo em Orlando. A gente não tá afim. O que a gente quer é que ele ajude a espaçar a quadra, que ajude, sobretudo, vindo da segunda rotação, e seja esse cara que a gente não tinha. A gente tinha 2 pivôs, que era o Thomas Bryant e o Damian Jones, que não valia por 1. E o Mo Bamba, vindo do banco, ele tá sendo esse cara. Ele tá sendo essa presença. Porque contra pivôs titulares ele não vai se dar bem. E pelo menos isso o Davi Ram percebe. Em partidas que tivemos bons pivôs durante esses 7 jogos, o Ram ele não colocou o Mo Bamba contra esses caras. Então, isso é algo a se destacar. Temos algo mais a destacar desses role players que estão jogando, seja quem tá e seja quem chegou? Primeiro eu quero ouvir o Rafa. Austin Reeves. Eu falei role player, não quem mora no seu coração. Ah, tá. Não, role players eu acho que a gente já falou de todo mundo. Não sei se tem alguém especial aí pra falar. Se tem alguém pra falar, América, dos role players ainda? Rui Hashimura? Rui Hashimura. Tá voltando a pegar o ritmo, porque ele sofreu. Acho que quem, além do Lonnie Walker e do Wayne Gabriel, que a gente falou sobre a minutagem, quem também sofreu um pouco com a chegada dos novos jogadores foi o Hashimura, que perdeu um pouco de tempo, perdeu um pouco de espaço, mas ontem, por exemplo, matou as suas bolinhas de mid-range, deu uma ajudada na defesa, tanto que o Ham colocou ele para finalizar o jogo. Então, nos 5 minutos finais ele estava em quadra. Então, o Hashimura também é sempre um ponto importante a se olhar e ver o desenvolvimento. É um Você vê, ele que vai ser importante também. Eu vou trazer só um número aqui para a gente continuar sobre o Hashimura, que ele está jogando a mesma minutagem, em média, que estava por Washington, né? A diferença do Hashimura, que é muito interessante, é o seguinte: ele, em que pese esteja entregando um péssimo aproveitamento na bola de 3, com 27%, ele incomoda quando entra em quadra. Porque ele parte para cima, ele não tem medo e ele arremessa.
Ele é um arremessador sem medo. Ele cria o próprio arremesso. Perfeito, Rafa. Então, assim, é um jogador que vai ser importantíssimo nos playoffs. Vocês lembram quando a gente passava raiva com Caio Kuzma jogando de 3? Que não criava o seu arremesso. Pois é, mas ele mesmo assim ia lá no mid-range ou na bandeja. Conseguia. Mas ele achava alguma coisa. Né? Eu acho que o Hashimura é esse tipo de jogador que é útil durante os playoffs. Vindo do banco, eu acho que é aquilo que a gente estava falando de Lonnie Walker e do Wayne Gabriel, né? Que em terra de cego quem tem um olho é rei. Quando a gente não tinha esses jogadores que agora compõem o Lakers e pensava em um Hashimura vindo de titular, era uma realidade. Agora com Vanderbilt, com D'Lo e com Malik Beasley, é outra realidade. Ele é muito útil ainda, vindo do banco. Reforça a segunda unidade. Agora, questiono vocês. E quando o D'Lo voltar, como fica Dennis Schroeder? Vindo da segunda unidade. Não tem o que fazer. A grande questão do Schroeder, ele tá jogando bem, ele tem um fit com o AD, e esse fit vai continuar permanecendo durante os playoffs, durante esse restante de temporada regular, ele vai ter alguma minutagem com o AD. Isso é normal, como o Rondo tinha com o AD, vindo do banco. Eu tenho uma opinião não, desculpa, eu corroboro a opinião do Américo, né? Que o Américo fala que a questão não é ele vir titular ou reserva, né, Capita? Exatamente. Meu problema com o Schroeder é quando ele tem mais de 25 minutos por jogo. Ele não pode jogar mais que 25 minutos por jogo, porque é muito tempo. O Schroeder é aquele tipo de armador que, independente da situação, se você está ganhando por 10 ou perdendo por 10, ele vai entrar e mudar o ritmo que o jogo está tendo. Perfeito. Ele tem esse tipo de qualidade. Ele vai quebrar o ritmo que o jogo está tendo para trazer para um ritmo que seja agradável para ele e para o time. Seja acelerar mais o jogo ou cadenciar mais o jogo. Ele tem esse tipo de leitura. Só que ele não é um jogador para você confiar 25 minutos ou mais em quadra, porque justamente ele tendo essa qualidade também é o calcanhar de Aquiles dele. Porque quanto mais tempo em quadra ele tiver, mais tempo as defesas vão se adaptar ao jogo que ele propor. Então, por isso que ele precisa ser um cara que lidera uma segunda unidade, que ele vai ter a bola nas mãos, que ele que vai criar o jogo que ele precisa. Mas ele não pode ficar muito tempo em quadra. Ele tem que ser aquele cara que vai jogar 18, 19, 20 minutos, mas que serão divididos e espaçados em situações de jogo que precisa mudar ritmo ou quebrar o ritmo do adversário. E muito bem aproveitados, né? E em situação de playoff é isso que a gente precisa, né? Exato. O Schroeder ele tem uma média de 31 minutos na temporada, né? Mas vamos levar em consideração, por exemplo, que na partida em que o D'Angelo Russell estava em quadra, no dia que ele se machucou, que foi na partida contra o Golden State, ele jogou 27 minutos o Schroeder, o D'Angelo Russell jogou 9, e na partida do Pelicans, que foi a última antes do All-Star, D'Angelo Russell jogou 28 e o Dennis Schroeder jogou 20 minutos, que é exatamente aquilo que o Américo falou. Muito bem aproveitados. Nesse jogo, o Austin Reeves jogou quanto tempo? Qual que você está falando? Contra o Nesse jogo do Pelicans. 22 minutos. Interessante. Né? A título de comparação, ontem o Reeves jogou 33. Não, ontem foi exceção. Primeiro porque a gente teve em quadra 9 jogadores. O jogo de ontem, para qualquer análise de tempo, minutagem, pontuação, ele é exceção para muitas coisas. O Dennis Schroeder teve 35 minutos, o AD 36. Troy Brown Jr. jogou 33 minutos. Não é normal. Que jogou bem. Vanderbilt jogou menos, né? Jogou por força das faltas. Vamos então já mudar de assunto, vamos já falar exatamente disso que a gente está falando. Jogo de ontem. O jogo de ontem contra o Memphis Grizzlies, em casa, um jogo especial, a aposentadoria da camisa de um gigante, Pau Gasol, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vamos falar do jogo em si. A gente estava jogando ontem com o segundo, que se tornou o terceiro colocado do Oeste.
em que pese... O pessoal pode falar, mas jogou sem Jamoran. A gente jogou sem LeBron James. Então, se é para questão de ausências, temos essa. Salvo engano, estava ausente também outro jogador do Memphis. Steve Adams. Steve Adams. A gente estava também sem D'Angelo Russell, que é melhor, e seu Mo Bamba, que é da posição. Então, assim, elas por elas, estávamos bem representados no mesmo nível de limitação de elenco do Memphis Grizzlies. Memphis começou jogando bem, impôs o seu ritmo, a gente ganhou o primeiro quarto de 23-21, terminamos na virada do primeiro tempo, 57 Memphis contra 56 Los Angeles Lakers, pau a pau, né? E aí é que vem a nossa grande reação no segundo tempo. Eu falando com a inquilina que mora aqui em casa, eu falo a didática do Lakers. O Lakers. E é igual o Américo e Rafa. Igual a temporada do título. O Lakers ilude no primeiro quarto, decepciona no segundo, dá uma arrancada para fuder qualquer expectativa sua no terceiro, e no quarto você nunca pode saber o que esperar. Pode vir a vitória, pode vir a derrota. O quarto é uma roleta russa. É uma roleta russa do caralho. Desculpe o latim. Então, assim, mas ontem mostramos que temos foram tantas críticas, na minha visão, injustas, com o Anthony Davis. Ontem ele mostrou para a liga que ele não tá nem aí para awards, para quem é o MVP da semana ou do mês. Ele mostrou, como ele já tinha começado a mostrar no início da temporada, que ele é top 5 dessa liga. E ele deixou bem claro, na posição que ele joga, ninguém é melhor que ele. E em toda a NBA, ele tá entre os 5. Dito isso... Mas vão vir falar que o Jokic é o MVP. Mas aí nós podemos lembrar o que ele fez com o Jokic numa série de playoff. Não só uma série de playoff, mas jogando ao longo das últimas temporadas. Esse duelo, o único duelo o AD que estava preso na minha garganta foi contra o DeAndre Ayton naqueles playoffs contra o Phoenix Suns. Que ele teve uma oportunidade só. Uma oportunidade só. Nessa temporada, o Ayton já foi pro bolso dele. E teremos outras oportunidades contra o Phoenix Suns. O Jokic, ele entrega triplos duplos. Ele tá, sim, no debate do MVP. Sobretudo pelo ritmo, né? De jogar vários jogos. E é incontestável isso. Mas você hoje não tem os dois no auge, você não consegue dizer. Um contra o outro, como você bem disse, confronto direto, o Jokic ele sofre contra o AD, né? Vamos falar do jogo de ontem, vamos falar das impressões de vocês, sobretudo Américo, que a gente está com uma parceria com o Lakers no ar, nossos grandes amigos Emerson e o Marcos, e o Américo ele ontem participou como comentarista, inclusive vão lá no canal do YouTube, passa ao vivo lá a transmissão em tempo real dos jogos do Lakers. O Américo ontem teve mais uma oportunidade pé quente, que olha aí, primeiro foi aquela virada contra Dallas, não foi, Américo? Contra Portland. Contra Portland, em Portland. E ontem, no jogo contra Memphis, importantíssimo, porque dizem que a gente não ganha jogo que precisa simbólico, né? Uma despedida, uma aposentadoria de camisa, enfim. Dizem que a gente não Abraço, ganha. Você sabe quem. Abraço, você sabe quem. Teve pessoas em grupos de WhatsApp que vieram criticar isso aí. Então, um abraço. Efusivo abraço. E, enfim, vamos trazer as nossas impressões. O que você achou, Américo? Você que estava comentando ao vivo lá, desse jogo de ontem, com a gritaria e emoção de Emerson Barbosa na narração. Beijo, Emerson. Um beijo, Emerson. Grande fã de Jay Huff. Maior fã de Jay Huff do Brasil, com certeza. O Emerson bota bastante emoção, né? Na narração. Mas, assim, eu não sei se era porque era a aposentadoria da camisa do Pau Gasol. Não sei se a energia do homem contagiou não só a torcida, como também o
os jogadores. Mas parecia um jogo da série de playoffs de 2010. Lembrou muito, você mesmo disse, a gente conversou em off, né, sobre isso, que lembrou muito o jogo contra o Celtics, o jogo 7. É um jogo primoroso tecnicamente? Não é. Não é. Houveram muitos erros. O Emerson até brincou que os times estavam sofrendo com a altitude de Los Angeles, porque tinha arremesso que estava indo além da cesta, né? De tanta força que estava usando, a bola estava correndo demais nas mãos. Então, assim, não foi um jogo de primor técnico, mas foi um jogo com muita energia dos dois lados. Os dois times brigaram por cada posse. E brigaram literalmente, porque até nariz quebrado tivemos ontem, né? Então, assim, em questão de energia de disputa, foi um jogo bastante difícil para o Lakers, bastante puxado. Tecnicamente não foi o melhor basquete que você vai ver, mas energia, Lakers fazia suas runs de 5, 7 pontos, a Crypto.com Arena vinha junto com o Lakers, fazia barulho. Final do jogo, os últimos 5 minutos, você sentia que era um jogo de playoff, com a torcida gritando para o time no ataque, fazendo barulho na defesa, vibrando a cada posse que era positiva para o Lakers, cada bola que a gente ganhava rebote, cada disputa que o cara se jogava no chão, a torcida tava junto. Então, assim, foi um jogo de playoff mesmo, mas playoff das antigas, não playoff atual. Foi um jogo digno que tinha a presença do Paul Gasol. Lembrou o basquete que o Paul Gasol jogou com o Lakers. Foi um jogo digno para a aposentadoria da camisa dele. Um jogo na raça, né? Que você foi bem na raça, né? Eu concordo em parte, eu só vou discordar um pontinho seu, que de fato a gente tiveram deficiências sim, sobretudo na bola de 3 de ambos os times, mas o que eu vi muito, sobretudo no segundo tempo, foram defesas determinadas a acabar com os ataques, né? Algo que é muito comum na NFL e que na NBA não é tanto, parecia um jogo de playoff justamente porque as defesas estavam cobrando mais de cada time, né? Sim. Então, realmente foi muito na raça. Rafa, que como, diga. Antes que o Rafa, de observação para o Rafa, que como era um jogo que faltavam alguns pilares técnicos dos times, né? LeBron do nosso lado, Jamoran do lado do Grizzlies, virou um jogo mais físico, mais de contato, de porrada mesmo, de brigar por cada posse de bola. Então foi um jogo de playoff, sim, mas playoff das antigas, onde era placar baixo. Hoje em dia, um 102-103 é um placar baixo para a NBA. Sim. Rafa, Então, foi realmente isso. Uma coisa interessante que a gente pode destacar, sobretudo no que o Américo falou, é o seguinte: depois do pesadelo que a gente teve dessa temporada e da anterior, com a realidade de elenco que a gente tinha, e agora a gente jogando, mesmo desfalcado, o Lakers demonstra que contra qualquer time ele não tem medo para ir para uma disputa de playoffs. Com certeza. Não, contra time nenhum. O time que eu mais tinha medo de ver o Lakers jogar contra era Golden State por conta do tiro de fora. Que eu, como saudosista que sou, eu adorei o jogo de ontem. Esse jogo de garrafão, esse jogo brigado. Eu sou fã desse basquete. Eu não sou fã do basquete de bola de 3 pontos. Eu sou fã do jogo de garrafão. E como o Golden State joga aquele famoso basquete moderno, como dizem, Curry mudou a maneira de se jogar basquete, é o time que eu acredito que seria o mais difícil para a gente enfrentar numa série de playoff. E não foi apenas uma vitória que nós tivemos em cima deles nessa temporada, foi um dos melhores jogos que a gente teve também por conta disso. Nós conseguimos fazer eles errarem muitos arremessos de 3, pressionando fora do garrafão, coisa que nós não víamos na temporada inteira. Então, depois desse jogo, eu fiquei bastante confiante, porque qualquer time que vier, pode vir Kings, pode vir Grizzlies, pode vir Denver, quem for. Clippers, se vier, vai ficar no chinelo,
que eu acho que nem classifica, graças ao grande Westbrook que está lá presente. Mas é isso aí. Tomara que... eu tô torcendo para isso. Afinal, construir um muro no meu quintal com tanta tijolada que o Westbrook produziu no Lakers. O tempo me inocentou. Eu só falo isso. Cara, vamos salientar pela primeira vez nesse podcast. Américo foi a única pessoa que eu conheço que foi contra a vinda do Westbrook desde o começo. Temos que ser aqui... Em outras estações vocês sabem do que a gente está falando. Eu digo que, inclusive, a produção desse podcast possui áudios... Possui áudios verídicos com as provas. Verídicos sobre o rei de Américo Gomes a respeito da contratação de West, tijolinho por tijolinho, Westbrook, que nessa semana estava lá na casa dos Clipinhos com seu... Estava confortável, né? Estava no seu habitat. Eles precisando construir tijolinho por tijolinho, falaram, opa, o Westbrook tá agora... Temos o mestre de obras, agora vai. O mestre de... Se você tá dizendo que aquilo é mestre de alguma coisa, enfim, é com você. Fato é, vou trazer aqui algo que a gente já vem conversando, mas tem que ser ressaltado. Jerry Jackson Jr., líder em tocos da NBA nessa temporada, 5 faltas. Aldama, 5 faltas. E tivemos também o Dillon Brooks, 5 faltas. 15 faltas de jogadores que jogam no garrafão para deter Anthony Davis. 30 pontos, 22 rebotes, sendo 18 defensivos, ou seja, não teve para ninguém na recuperação da bola. 2 tocos, 3 assistências, plus minus, mais 24, maior da partida. Tentaram botar um exército para parar o homem. O problema é que a gente tinha o Hulk. O que fazer contra Anthony Davis, meus amigos? Não tem o que fazer, né? Eu queria dar uma informação, aproveitando isso. Foi o segundo jogo na temporada que o Anthony Davis teve mais de 20 rebotes e fez um double-double. Sabe qual foi o último Laker a fazer isso? Shaquille O'Neal? Na mesma temporada? Shaquille O'Neal. E são números bizarros. 20 rebotes numa partida. Vindo de um rebote. Vindo de um não pivô, né? Ele é em teoria, pivô. Não. Ontem ele teve momentos que jogou com pivô, ficou claro. Mas tiveram momentos que ele não foi pivô, principalmente quando ele jogava com o N. Gabriel. Confesso, e foi algo que eu vi na transmissão que eu estava acompanhando você, Américo, que vocês falaram muito bem. O N. Gabriel e AD naquele momento não jogavam bem. Péssima dupla, acho que foi até um comentário seu, péssima dupla de garrafão. Porque atrapalhava o outro. Quando aconteceu a substituição, eu falei pro Emerson, o Emerson até percebeu, eu falei, é um teste para ver se pode variar em posses, o AD indo para uma posição 4, o N. Gabriel fazendo a 5 ou vice-versa, só que no fim eles ficaram se atrapalhando no ataque, principalmente defensivamente. Teve uma bola que o N. Gabriel não acompanha uma rotação e o jogador do Memphis faz a cesta nas costas dele, porque ele perdeu o time da rotação de defesa. Então, eu entendi o que o Darvin Ham tentou fazer. Olha só, é um dos momentos que eu vou falar que eu entendi o que o nosso treinador fez. Vai ser raro. Eu entendi o que ele quis fazer. Foi um teste de situação, pensando em alguma situação que a gente vem enfrentar um time com um ala pivô e um pivô muito forte, ou que o AD esteja com alguma dificuldade no garrafão, uma marcação mais forte nele, uma forma de aliviar, só que não funcionou. Tanto que durou 2 minutos e meio, o Ham mudou o time de novo para o que estava, porque não deu certo. Ele testou e não funcionou. Ele estava tentando fazer o que era feito com Magui e Davis, né? Sim, ele pôs numa situação para ver se funcionava, mas não ornou, não deu química. O Lakers ficou perdido no ataque, perdido na defesa.
tomou uma run, acho que de 7-0 nessa situação, e aí ele precisou fazer a alteração, porque senão ia complicar mais ainda o jogo. Olha, eu não esperava do América falar bem do presuntinho assim hoje. Eu tô até vendo aqui se não bugou alguma coisa, se é ele mesmo, porque olha... Né? Eu não esperava isso, mas fico feliz, né? Eu tenho também minhas ressalvas em relação ao Davi Ram. Vou falar bem hoje. Hoje eu vou falar bem dele também. Vou aproveitar esse momento positividade, good vibes. Good vibes. Né? América, o paz amor. Ele parece ter uma excelente comunicação com os jogadores, né? Naqueles momentos da transmissão, principalmente o Rafa, que gosta de um League Pass, Américo também. Você percebe que tem aqueles audibles, né? Que é o momento que tem que ele tá microfonado, ele chega junto do seu jogador e quer falar alguma coisa. Você vê que ele não é um jogador de fazer média, de querer média com os jogadores. Treinador. Ele não é um treinador de fazer média com os jogadores. Ele é um cara de botar os caras pra cima mesmo. Fala, porra, vamos lá, cara. Você joga melhor que isso, foda-se. Então, tipo, dá pra perceber, né? Ao mesmo tempo, o time reconhece certas limitações. E, ao mesmo tempo, aí que vem a liderança dos jogadores. O que, nesse caso, não chega a ser algo ruim. Exemplo, vou relembrar o jogo que a gente teve contra Dallas. LeBron se machuca, dá uns 3 pisadinhas na quadra e volta. Você nem acha que ele vai ter o problema que tirou ele agora, né? Mas ele joga. Determinado momento que o Lakers dá uma arrancada já para virar o jogo, dá um timeout o Dallas. Você vê todo o coach staff ali elaborando a paz mundial numa prancheta. Senta LeBron. Eis que surge LeBron James falando: eu sei o que a gente vai fazer, me dá a prancheta. Literalmente, o cara falou: ok, sei o que a gente vai fazer, eu tenho a nossa jogada, me dá a prancheta. Perfeito, como o Américo falou. Então, assim, aí tem gente que vai falar, pô, mas ele não é o treinador. Aí, cara, eu penso da seguinte forma, que aí é benéfico pro Lakers, eu quero ver se vocês concordam. Ninguém tem a experiência que o LeBron James tem. Se você somar todo o coach staff ali, ninguém tem a experiência que o cara tem. Então, assim, eu quero ter mais momentos desse. Não quero que ele mande o jogo inteiro. Mas eu quero ter esses momentos capitais, clutch, que ele é um clutch, ele decide não só jogos, ele decide campeonatos. Que o LeBron, junto com o AD, vai falar, olha, tá aqui, tá no peito do paizão, deixa com a gente. Então, assim, nesse sentido, eu também gosto que, de acordo com a realidade de treinador que o Davi Ram o time, ele se adapta. Então, isso é muito bom. Falei algum absurdo? Não falou. Nenhum. E até porque não temos histórico de jogadas ensaiadas em clutch time. Perfeito. Quantas jogadas nós tivemos nas últimas 2 temporadas com o último treinador? Nós não tivemos. Agora com o Darvin Ham, mesma coisa. Nós não tivemos nenhuma jogada ensaiada, nenhuma jogada desenhada, nada do tipo, nenhum clutch time. Sempre bola na mão do LeBron, LeBron resolve. Afinal, a história inocentou Frank Vogel, meu caro amigo Rafa. Falando em inocentar, né? A história inocentou Frank Vogel. Então, temos agora uma nova realidade, né? O Oeste tá pegando fogo, né? E aquela realidade que a gente tinha de domínio daqueles times no início... Primeiro, começou com o Utah Jazz e Portland lá em cima. Ninguém Lembra a frase perfeitamente. Pedro, quando o Utah Jazz vai perder? Vendo o Utah Jazz ganhando o jogo, a gente discutindo nos grupos de WhatsApp, a gente tem Pedro solta. O problema é quando avisarem para Utah que eles têm que perder. Quando alguém tocar o Utah, seguinte. Vocês têm que perder, não é ganhar, não. 2 semanas depois, Utah começou... Já tava de ladeira abaixo. Né? O Lakers tá fora do play, né? Hoje tá fora.
Agora tá na Série B, certeza. E assim, a gente teve o Ty Portland, porque a Finn Simmons era o grande cara da NBA em 2023. CJ McCollum? Quem precisa de CJ McCollum quando você tem a Finn Simmons? Finn Simmons fazendo o jogo de 9 bolas de 3. Nem precisava do Lillard para pontuar. Todo mundo empolgado com o Portland. Pois é. E aí eu penso, calma, gente. Tá estresse começo de temporada. Então a gente teve essas situações. Hoje nós temos o Denver, que na minha opinião não vai sair da primeira colocação. São 7 jogos e meio de diferença. Já disparou demais. Disparou. Assim, de uma deles. É um time bem treinado pelo Mike Malone, que jogam juntos há muito tempo e sabe que cada um pode contar com cada um. E é uma diferença muito grande em prol de 2 times. Mas não querem um matchup contra o Lakers. Não ganham. Não queiram tentar, porque não ganham. Eu acho que a pedra no sapato deles é o Lakers. Cara, para qualquer time de seed de bando de quadra, é o Lakers. Acho que as últimas semanas temos que fugir dos Lakers. E assim, não é clubismo, não é achismo. É porque real ninguém gosta de jogar contra os Lakers. Pegar a Crypto.com Arena numa série de playoffs onde você sabe que vai ter que jogar 3 vezes lá com a torcida ensandecida. Contra LeBron? Contra LeBron em modo playoffs, contra Anthony Davis em modo playoffs. Esse time consegue roubar jogo fora de casa, gente. Consegue. É só vocês lembrarem de LeBron carregando mulas e Cleveland, que os jogos históricos com LeBron foi fora de casa. Contra Toronto, contra o Indiana Pacers, que mais? Contra vários outros. Contra Chicago. Contra Golden State. Contra Golden State nas finais também, verdade, bem lembrado daquela virada. Então, assim, o homem tá velho, bota ele no playoffs pra ver se ele não joga. Então, o homem gosta. No playoff ele defende como nunca, né? Exatamente. Muda completamente a noção de jogo. Então, playoff é outro rolê. Eu acredito que esse vai ser os playoffs mais insanos do Oeste de muito tempo, né? Não só pelo fato que o Lakers se reestruturou, não só pelo fato que temos várias tartarugas em cima da árvore. Oi, Sacramento, tudo bom? E pela primeira vez nos últimos anos nós vamos ter um Oeste completo, né? Que sempre tinha alguém machucado, sempre tinha algum jogador que não estava presente. Eu prefiro esperar. Eu prefiro esperar ainda pra gente... Até o momento é isso. Porque a dobrada de tornozelo que Kevin Durant teve hoje... Rapaz. É preocupante. Foi feio. Foi feio mesmo, no aquecimento. Cara, sozinho, indo para uma bandeja. Então, vamos esperar. Vamos esperar. E esse era o cara que esquentou o Oeste, né? Não, se você levar em consideração que o Oeste, além de estar bagunçado, quem tá lá em cima, exceto o Denver Nuggets, vai ter muito medo de quem vai estar lá embaixo nesse momento. E você tem Phoenix com Kevin Durant. Por mais a minha crítica de ausência de profundidade de elenco, ele é um cara que decide jogos, né? E você tem um Dallas Mavericks com Kyrie Irving junto com o Luka Doncic. Cara, esse Oeste vai pegar fogo. Muitas séries podem ir para 7 jogos tranquilamente. E muitos times que hoje apresentam um certo domínio na liga, na temporada, podem parecer decepcionantes nos playoffs, mas a realidade é outra. Eu acho que vai acontecer muito seed baixa ganhar de seed alta nos playoffs. Exato. Uma situação de Golden State, por exemplo, que ganhou de Dallas, que classificou em primeiro um tempo atrás em playoff, vai acontecer. Eu vejo muito mais chances de um seed 7, seed 6 tirar jogos tirando dos o 3 Clippers, primeiros. é claro. Não, o Clippers, como você disse, não vai para os playoffs. Então a gente já nem tá o Clippers ele vai ser eliminado no play-in.
O Clippers ele vai ser eliminado no play-in. Primeiro que ele tem um dos piores calendários. Eu acho que eles vão conseguir não ir pro play-in. Não sei. Eles têm um dos piores calendários, né? Não é o pior, mas é um dos piores calendários que tem. Eles vão pegar Milwaukee Bucks, eles vão pegar vários times eles vão pegar Boston Celtics, eles vão pegar muito time treta ainda. Brigando por seed, né? Brigando por seed. Vão pegar time brigando por seed. Vão pegar um calendário ruim e tem outra coisa, né? Eles têm o Westbrook. Por acaso tem o Westbrook, né? E aí tem tudo isso, levando em consideração. E ele vai pegar times que estão muito mais entrosados e muito mais saudáveis. Exemplo, New Orleans Pelicans, tirando a questão Zion, que eu acho que o próprio time já sabe que não volta. Tem um time extremamente entrosado, com Brandon Ingram e CJ McCollum, que jogam muito bem, sobretudo em casa. Enquanto que o Clippers, ele sofre muito para ganhar seus jogos, né? Veio com uma sequência horrorosa, 1-5, eu acho que hoje vai estar 2-5, porque né, tá ganhando nesse momento do Toronto, que não é nada nesse momento. A gente vai enfrentar Toronto sexta-feira, e eles estão tendo uma enorme dificuldade. Enfim. Gigantesca. Então, essa tabela do Oeste, ela vai ser interessante se acompanhar desde o play-in, né? E eles não têm só o Westbrook, eles também têm o maior pipoqueiro da história da liga, Paulinho Jorge. Então são dois. Só uma atualização sobre o Kevin Durant, tá? Que eu acabei de ver aqui. Ele saiu da arena com uma bota. Foi feio. Quem puder procura aí lesão do Kevin Durant. Não é gore, não se preocupem. Mas é aquela imagem que você fala, isso daí não era pra ser assim. Acredito que foi uma homenagem ao todo-poderoso Fluminense, ao Cano, porque ele fez o L. Ele fez o L. Então, assim, temos toda essa situação. Finalizando, vamos já para as partes finais do nosso podcast, mas não teria como a gente estar nesse podcast sem falar da justíssima homenagem de Pau Gasol. Sua camisa foi eternizada. Eu não gosto do termo aposentada. Eu gosto do termo eternizada. Ela foi eternizada lá no teto, vamos dizer assim, né? Da área de Crypto.com Arena, né? Temos agora mais um Big Man, o primeiro não americano, né? Isso é histórico. O primeiro não americano. Sem dúvida nenhuma, quem viveu os anos 2010, da angústia de não ter um parceiro com Kobe, chegada surpreendente, foi roubada aquela trade. Eu não sei o que acontece. Essa trade agora. Se acontece hoje essa trade, a NBA, os outros times. Nossa, os outros times iam chorar na orelha do Silva. Você não pode permitir, isso é um assalto. Foi bizarro. E aí trouxemos 3 finais, 2 títulos, um em cima do arquirrival e a grande... Se vingando. Exatamente. Porque aquele título que a gente perdeu para Boston doeu, viu? Se a gente botar aí, o que torna mais importante o Pau Gasol é o seguinte: naquela época, se vocês lembrarem muito bem, o time do Lakers, ele não era bom. Ele tinha 2 caras excepcionais. Eles tinham um pivô. Um armador ok. Eles tinham um pivô promissor, mas que saúde era que nem o Zion, a nível Zion, até pior, né? E tivemos role players que segurava a porra do piano lá. Até porque, na filosofia Kobe, como a gente bem sabe, toca no homem, deixa ele jogar. Então, assim, a gente tinha Ron Artest, que já estava em final de carreira,
entregava alguma coisa, que nem ele. Trevor Ariza, que estava em ascensão, mas era um role player, nunca foi um jogador de elite. Lamar Odom, Derek Fisher, que voltou, não sei Derek Fisher também. Eu não sei se vocês lembram da situação do Derek Fisher. Ele voltou. A filha dele. Ele estava em Utah, a filha dele teve um problema. Ele solicitou o Utah Jazz para voltar para Los Angeles para poder cuidar da filha dele. Não foi nem para poder jogar no Lakers por ser o Lakers ser um time de contender, não. Exato. É porque em Los Angeles podia ter um tratamento melhor, mais dedicado para a situação que a filha dele estava passando e pela história que ele já tinha com Los Angeles Lakers no tripite. Tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido ele ir para uma coisa que poucos falam, é um role player com 5 anéis. Né? É um role player com 5 anéis. Vale uma... todos pelos Lakers. Sasha Vujacic. Menino Sasha Vujacic. Emerson fez um comentário preciso de Sasha Vujacic. Tenho medo. Não, mas ele foi preciso. Porque o Sasha Vujacic faz 2 pontos decisivos no jogo 7. Sim. É campeão da NBA. E naquele ano ele namorou a Maria Sharapova. Tá ruim. Menino Vujacic estava voando naquela época. Tava voando. É aquele momento Ronaldinho Gaúcho da vida. Depois que o cara é campeão de tudo, campeão de Copa do Mundo, Champions, namora quem quiser, ele vai querer saber mais o que da vida? Por isso que ele ainda tá novinho. Ontem ele tava novo de gola rolê, parecendo um... Se você desse o uniforme para ele, ele enganava entrando numa terceira unidade, fácil. Não, tranquilo. O foda desse time, cara, é que a gente não tinha banco, cara. A gente tinha Josh Powell, a gente tinha Shannon Brown, a gente tinha... M. Benga. Cara, eu acho que o único jogador de responsa que a gente tinha no banco de reserva era o Lamar Odom. Olha lá. Jordan Farmar. Nossa, Jordan Farmar. Ele metia umas bolinhas de 3, Jordan Farmar. Não, para vocês verem, nem antes e nem depois desse back-to-back que a gente teve, todos esses jogadores tiveram alguma carreira importante, alguma importância na liga. Não tiveram nada. Foi naquele momento. Foi naquele momento carregado. Tirando os titulares, lógico. Os titulares ainda tiveram uma certa relevância. Não na NBA. Não na NBA. O Andrew Bynum morreu. Morreu pra lesão. Derek Fisher se aposentou. Paul Gasol depois tem Ron Artest tinha história antes, né? Que era o bad boy. Ele ficou mais um ano e se aposentou. Que ele tentou ficar naquele time que tinha Dwight Howard, Steve Nash, Paul Gasol e Kobe. E aí ele se aposentou. A única coisa relevante desse ano também foi que ele fez a mudança de nome para Metal World Pierce. Nobody cares. Nobody cares. Foi a coisa mais relevante. Quem teve até uma... Só quem teve longevidade foi o Trevor Ariza, que não foi nenhum jogador, nenhum All-Star, não foi nada. Ele foi um role player. Foi um andarilho. Ele voltou pro Lakers. O máximo que ele teve foi, salvo engano, foi um contrato de 15 milhões no Houston Rockets e só. Como se fosse o Malik Beasley hoje. Então, vamos dizer assim, o talento do Vanderbilt e o contrato do Malik Beasley. Basicamente isso. E realmente os dois caras eram Paul Gasol e Kobe Bryant, né? Eu lembro, vocês falando do Ron Artest, eu quero só lembrar de uma coisa. Quando ele ganha o título, ele vai para a coletiva sem acreditar. Porque ele achava que de todo o histórico que ele teve na carreira, ele jamais ganharia um anel de campeão. E ele vai pro Lakers, que ele odiava o Kobe, para ser parceiro do Kobe e ser campeão com o Kobe. Vocês achavam estranho quando o Matt Barnes veio pro Lakers? Vocês achavam estranho quando o Rajon Rondo veio pro Lakers? Vocês não sabem da história que é Ron Artest e Kobe Bryant. Todo Houston e Lakers que tinha era um falando besteira pro outro. Era pau. Da hora. E vamos também ser bem sinceros aqui, o time do Boston era muito bom. Foi o conceito de Big Three da época. Foi um time Paul muito Pierce, bom. Ron Artest e Kevin Garnett. Não, Ron Artest não. Ray Allen. Ray Allen. Desculpa. E aí sim você vê jogadores relevantes, né?
o Kevin Garnett, que... E tinha o Rondo na época também. E tinha o Rondo em ascensão. Era Glenn Davis de pivô. Glenn Davis de pivô reserva. Rashid Wallace, que já tinha ganho de nós. Jogador sujo. Era um time muito forte, time do Boston. Era muito forte, cara. Tanto que dominou o leste nesse tempo. É. Salvo o ano que vai o Magic para as finais por causa da ascensão do Dwight Howard, o tempo todo o Celtics sempre foi time top 3 para brigar para chegar na decisão da NBA. Esse Celtics, ele impediu a possibilidade da final Kobe e LeBron. Sim. Ele impediu a possibilidade, porque o Celtics passa nas finais de conferência contra o Cleveland Cavaliers, né? Então a gente... Na verdade, quem tirou isso aí foi o Dwight Howard, né? Foi o Magic. Depende. Que era para ser em 2010. Não, é porque 2010 tirou na final de conferência, é verdade. Mas o Boston Celtics, ele tira nos playoffs também o Cleveland em um ano. Não foi nas finais de conferência, mas foi nas semifinais. Tira em 2 desses 3 anos de Paul Gasol chegando na final. O Celtics tira os Cavaliers em 2. Exato. Então... Sim, foi em 8, foi em 9, tá certo. A gente poderia ter tido ali uma final Kobe contra LeBron, que seria pra história, né? Maluquice. Enfim, ontem tivemos a camisa 16 eternizada ao lado da camisa 8, da camisa 24. Confesso que eu chorei. Confesso que pra mim, eu relembrei tudo isso que a gente falou. Toda essa alegria, eu relembrei. Desde a chegada dele até os títulos, né? Quem acompanhou não tem como não se emocionar, é impossível. Não tem. E é isso que eu quero perguntar para vocês. Qual foi a emoção de vocês, meus caros amigos, quando vocês viram o pau subir? Alô, quinta série! Beijo, quinta série! Beijo, quinta série! A emoção de ver a camisa do Paul Gasol sendo pendurada. Não, respeite, ele é espanhol e não tem L no final. Não é Paul, é Pau. Pablo. Vanessa Bright chamou ele de Pablo. Você não tem esse direito, é Pau. Vem na camisa do Gasol sendo devidamente colocada. Tem um liso. Sendo devidamente colocada no teto da Crypto.com Arena. Confesso que fazendo a transmissão foi difícil segurar a emoção. Foi bem complicado não chorar, porque é como se você visse um parente que você conviveu muito, teve muitas alegrias, memórias, e ver ele voltar para casa como se nada tivesse mudado. Mas você sabe que mudou por tudo que aconteceu na sua vida, no seu redor, mas aquela visão daquele cara naquele lugar, estando naquele lugar que você viveu tantas emoções, é como se nada tivesse mudado. E assim, ver ele emocionado, ver o vídeo do Kobe também foi algo que me pegou bastante, porque eu nunca tinha visto aquele vídeo. Eu não sei se estava guardado propositalmente pro dia mesmo, mas ver o Kobe falando que ele estava ansioso para ver o Paul Gasol falando da aposentadoria da camisa, que ele estava ansioso para isso, que ele não teria ganho os 2 títulos que ele ganhou a mais se não tivesse o Paul Gasol. Então foi real uma volta no tempo muito feliz, muito bacana, e cara, é cara da família, não tem o que dizer. Paul Gasol é da família Lakers e sempre vai ser. Gostei muito do discurso dele, eu até falei na transmissão que eu já vi muitos discursos de aposentadoria, discursos de Hall of Fame, e o do Paul Gasol foi um dos mais emocionantes que eu vi. Ele estava extremamente emocionado, né? Extremamente emocionado. Ele cita a Vanessa, ele cita como ele é honrado em ter virado irmão da Vanessa e tio, né, das filhas do Kobe. Então, é emocionante demais. E uma justíssima homenagem. Seria injusto se a camisa dele não tivesse do lado das camisas do Kobe, como eles mesmos já tinham conversado e planejado isso.
Nós tivemos o privilégio de assistir, né, cara? Nós somos privilegiados porque nós acompanhamos. Nós estamos conversando sobre os títulos aqui. Então a gente viu o Paul Gasol jogar. Não como hoje nós temos a oportunidade de ter um League Pass para assistir todos os jogos, mas nós tínhamos transmissões da ESPN que transmitia muitos jogos pra gente. Então você viu muito o pau brilhar, não foi, Rafa? Vi o pau brilhar, cara. Tive o privilégio de ver o pau brilhar. Que bom. Você também, Pedro? Bastante. Caramba. Assim, ver ele novamente lá na quadra, emocionado, porra, é difícil tu não se emocionar também, porque, pô, a gente viveu aquilo. Eu, particularmente, eu vi todos os 14 jogos das finais entre Boston e Lakers. Então, porra, é foda. Uma curiosidade, esse vídeo que o Américo falou do Kobe que estava guardado, ele é gravado no Oscar, em que o Kobe ganha o Oscar, pra você ver que ele é papatito demais. É chato esse Kobe Bryant. Chato. Ele ganhou o Oscar de melhor filme, salvo engano, de animação, com o Dear Kobe, né? Não, Dear Basketball. Dear Basketball, sim. Né? Que ele conta a trajetória dele através de uma animação. Lindíssimo filme, recomendadíssimo. Querido Basquetebol em português. E para você ver, olha que coisa interessante. O Jimmy Butler, do Miami Heat, que nunca jogou no Lakers, que jogou final contra o Lakers e perdeu. Perdeu. Mas foi uma final respeitosa, ele jogou muito. Com toda a humildade do mundo. Com toda a humildade do mundo. Ele, entre um jogo e outro, de outros times, nada a ver, não tinha nada a ver com Los Angeles. Ele pegou um voo para assistir de camarote com a camisa 16 do Lakers na mão a aposentadoria. Ele fez questão de ver com seus próprios olhos dentro da Crypto.com Arena. Ele atravessou o país. Miami para Los Angeles, né? Então, entre um jogo e outro, ele pôde presenciar. Isso você vê o que é literalmente grandeza, né? Greatness, a profundidade dessa palavra, greatness, né? A grandeza do Los Angeles Lakers, a grandeza de seus heróis. Se tem a viga mais pesada da NBA, se duvidar dos esportes americanos como um todo, com as camisas eternizadas, é o Los Angeles Lakers, né? Ninguém pode comparar, nem o Chicago Bulls pode comparar o peso que é você ter tantos gigantes jogadores que estão ali, né? Só relembrando aqui a título de curiosidade, são 15 camisas agora eternizadas, né? Quantas do... Vai ter número para usar. Quantas do Clippers, Rafa, tem ali na Crypto.com Arena? Olha, tem um banner lá de um show, né? Da Taylor Swift, tem, verdade. Taylor Swift, tem o show da Taylor Swift lá que o Clippers esgotou. Não, peraí. Esse banner da Taylor Swift, quem apresenta o banner para ela é o Kobe. É o Kobe. Não tem nada a ver com é verdade. Não tem nada a ver com o Clippers. Mas peraí. Não tem nenhum banner lá, né? Vamos lá. Tem camisa aposentada do Los Angeles Kings, do hockey? Sim. Tem do Los Angeles Sparks, o time da WNBA? Sim, senhor. Tem do Lakers? Pra caralho. 15. Tem 15 do Lakers, né? Tem 15 do Tem banner de campeão do Lakers lá? Tem pra caralho. 18. 17. É porque eu já tô prevendo. Tá certo. Opa, temos spoiler, hein? Temos spoiler. Tá gravado. É gravado. Tem algo do Clippers lá, gente? O cheque de pagamento do aluguel. Posso te falar o que está sendo construído agora, nesse momento lá? Fala, meu padrinho. Um grande muro. Westbrook dando tijolada. Dito isso, meus amigos, com essa bomba maravilhosa, vamos nos despedindo, né, desse maravilhoso podcast. Sigam as nossas redes sociais, sobretudo. Siga o Twitter, o @Showtime_Brasil. E nos sigam no Spotify, né? Sininho, dá like,
manda beijo, manda nudes. O Américo tem sim o seu link atualizado do OnlyFans, né? 2023, Neto 21 Guns _ 2023, né? Mas tirando isso, meu caro Capita, canalha! 1000 vezes canalha. Dê o seu salve final e deixe suas redes sociais, por gentileza. Só reforçando o que o Pedro disse sobre o Showtime. Seguir a gente no Twitter, seguir a gente no Spotify. Curta, compartilhe, mande para os seus amigos, espalhe a palavra do Lakers. Deixar também aqui o agradecimento ao pessoal do Lakers no ar, por ter me chamado e convidado por ter feito o jogo ontem. Muito, muito feliz. E não vou deixar minhas redes sociais hoje. Safado. Se você quer saber, vai ter que começar a ouvir o Showtime Podcast. Mas vá com fé no OnlyFans. Rafa, deixa o seu salve aí, né? A Rafa aqui é um cara contraditório, na minha opinião, porque é um cara que torce pro Santos, que é o Peixe, mas o mascote é Baleinho e Baleião. Tive que explicar isso hoje aqui em casa. Extremamente contraditório, né? É verdade essa história, porque eu ouvi. Ele teve que explicar. E, enfim, vai ficar um mês de férias aí no futebol, mas enfim, tem Lakers, o importante é isso, né, Rafa? Dá seu salve final aí e deixa suas redes sociais. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de basquete. Deixa o futebol pra lá. Esquece a porra de futebol. E mais uma vez agradecer, estar com vocês novamente. E queria deixar uma coisa gravada aqui. Eita! Gravada. É corte de podcast? Dentre as pessoas aqui presentes, vocês são prova viva. Uhum. Eu fui o primeiro que me encantei pelo basquete de Austin Reeves. É verdade. Temos que dar este ponto para Rafael. Fazia uma comparação maluca? Fazia, mas fui o primeiro a ver um basquete nesse tipo. Ele se arrepende completamente dessa comparação? Não tenho dúvida. Provavelmente. Nossa, com certeza. Deixa só um recadinho final pro Ever, Rafa, por favor. Ever, para não perder o costume, vá tomar no meio do seu orifício anal. Que isso! Perdeu. Perdeu a linha. Perdeu a linha, é isso, você está muito ausente, claro, ao seu trabalho, mas sentimos a sua falta. Um efusivo abraço pro Ever. Um feliz Dia Internacional para todas as mulheres, né? Sigamos na luta apoiando sempre elas. E é isso, meus queridos. Um beijo, siga o Américo, Rafa, Xerebeu, todo mundo. Siga o Showtime. Até o próximo episódio, que será muito especial. Beijo! Rafa não vai falar It's Showtime, né? Não, It's Showtime. Valeu, galera. Tchau.